Boa noite a todos, boa noite, professora Ângela. Nós, como alunos de Administração Empresarial da Unicamp, criamos um trabalho que retrata um projeto nosso focado em feedback construtivo para empresas, um tema essencial dentro da área de recursos humanos. A apresentação foi criada e elaborada por mim, Nicolas Bittencourt Leonardi, pelo Gabriel de Oliveira Zanqueta, Pedro Barsottini Alves Correia, Guilherme de Oliveira Pulcinelli, Nicolas Rodrigues da Cunha Marafelli e Arthur Henrique Amaro Carmona. Pode passar, por favor. Como introdução e contexto, nós, como alunos de administração, desenvolvemos um trabalho com foco especial em pequenas empresas. Percebemos que, muitas vezes, falta um guia estruturado para que os colaboradores saibam como dar um retorno comunicativo eficiente para as pessoas ao seu redor. Por isso, nossa missão aqui é ajudar e orientar os envolvidos nesse processo, garantindo que a comunicação seja um motor de crescimento e não um obstáculo. Pode passar, por favor. Nosso sumário de apresentação consiste em 7 tópicos básicos, como, por exemplo, abordagem breve da entrevista realizada, apresentação do tema, o que é feedback, os tipos de feedback que se consistem em feedback positivo e feedback corretivo, fato observado, onde vamos dar exemplos sobre esses feedbacks, o impacto de um feedback mal estruturado ou muito curto e, por fim, melhorias a serem implementadas. E, como frase de impacto, nós temos: de feedback em feedback, cria-se uma cultura organizacional. Bom, agora eu vou dar uma breve introdução sobre a abordagem que a gente teve na entrevista. A gente selecionou um jovem empreendedor de um ramo, que ele tem uma empresa do ramo de festas, eventos, e o principal embate que a gente conseguiu perceber é o jeito do contratante e os seus empregados. O que eu quero dizer com o jeito? O feedback que ele quer passar para os empregados, né? Porque o feedback é uma coisa importante, porque você acaba o seu serviço e você precisa saber, trabalhou bem, quero esse cara na minha equipe, quero, sei lá. Você precisa saber como foi a sua equipe. Visto que alguns deles não executavam bem as ordens e furavam algumas partes do contrato, enquanto alguns outros almejavam receber uma devolutiva positiva por terem realizado um bom trabalho. E aí, um dos pontos que a gente pensou foi se a maioria das empresas ela tem essa pergunta, né? Você sabe como corrigir um erro de um colaborador sem gerar desconforto ou desmotivação? Às vezes, quando a gente usa umas palavras erradas, acaba passando uma mensagem errada e não é do jeito que a gente quer, né? Quando alguém está ali em cima na empresa, ela quer passar não aquele ar de arrogância, mas sim como um contratante que preza pelo seu próprio empregado. E muitas dessas microempresas e pequenas empresas enfrentam esse desafio diariamente. Os gestores, eles observam o desempenho da equipe, mas nem sempre eles sabem como conduzir uma conversa produtiva sobre erros e acertos. E aqui nesse trabalho a gente vai mostrar como o feedback ele pode ser uma ferramenta simples e eficaz para melhorar o desempenho dos colaboradores e fortalecer a comunicação da empresa. Além disso, a gente vai apresentar um método prático em 3 passos que pode ser aplicado em qualquer negócio, mesmo sem um departamento de recursos humanos estruturado. Bem, agora falando um pouquinho sobre o feedback em si, né? O que é esse termo que a gente vem falando aí sobre a apresentação. Feedback ele é nada mais, nada menos do que um retorno a um colaborador, a algum empregado, sobre o desempenho que ele está fazendo na empresa. Os seus comportamentos, se ele está gerando um resultado bom, o que está sendo isso. O principal objetivo não é criticar, punir, qualquer coisa desse tipo. É só justamente desenvolver e melhorar continuamente. Cada vez mais, para ter um resultado harmônico e gerar resultados satisfatórios. Aqui a gente pegou também 2 derivações de feedback, né, que é o positivo e o corretivo. Primeiramente, a gente tem o positivo, que é justamente para reconhecer atitudes e comportamentos que gerarão resultados satisfatórios para a empresa, coisas que devem continuar e cada vez ser mais melhorados. E o corretivo, que é justamente uma crítica, mais construtiva. Igual eu tinha falado anterior, não para punir nem nada disso, mas justamente para fazer esses ajustes e coisas que precisam dar uma melhoradinha para atingir aquela meta, aquele resultado que a empresa busca. Bom, vamos lá, pessoal. Dando sequência no que o Gui falou, é importante que o feedback ele seja direcionado. Não adianta você falar de uma forma muito ampla. Por exemplo, você sempre erra. O que o colaborador vai entender com isso, entendeu? Então a gente tem que passar o direcionamento de uma forma objetiva. Por exemplo, você chegou atrasado há 20 minutos. Então é importante que o colaborador entenda
aonde está o erro em si. É muito melhor você abordar dessa forma do que de forma ampla. Por exemplo, você chegou atrasado, tá, tudo bem, entendeu? Eu acho que é válido a gente seguir com essa tendência de ser objetivo e claro, passando um briefing mesmo para ele. E o porquê? Aí que vem o impacto de passar o feedback dessa forma. Muitas vezes o colaborador ele não entende da responsabilidade dele sobre a empresa. A atitude que ele tem ali, se ele atrasar 20 minutos. Por exemplo, em vez de você seguir isso, não dar um pós-feedback, você explica para ele, pô, seu atraso de 20 minutos resultou numa sobrecarga da equipe. Isso fez com que a gente demorasse 10 minutos para abrir nossa loja, entendeu? Então, é exatamente isso que a gente deve tomar cuidado ao passar o feedback. Pode ir aí, pessoal. Bom, gente, e por fim eu vou falar sobre as melhorias a serem apresentadas, que eu vou trazer aqui a clareza e frequência como essas melhorias serem apresentadas ao dar um feedback e explicar também as diferentes formas de se dar esse feedback, né? O feedback online, primeiramente, apesar dele não ter o tete-a-tete, o olho a olho de um feedback direto, ele também tem suas vantagens. Por ser um meio de comunicação direto, ele permite que os superiores deem um retorno com mais clareza de treinamento. Por quê? Porque você possui mais tempo para poder dar esse feedback, para poder pensar, para analisar. Às vezes, quando é direto, quando é presencial, você não consegue explicar da melhor forma para quem está recebendo esse feedback a mensagem que você quer passar. Por outro lado, o feedback direto possui algumas vantagens sim, né? Esse olho a olho, esse coisa mais humana, traz um conforto maior para quem está recebendo o negócio. Parece algo mais pessoal, não no sentido ruim de, a pessoa está dando um feedback ruim e ela é uma coisa comigo. Não, é uma coisa mais pessoal no sentido de, ele está passando, mas tipo, ele está querendo explicar, está querendo me ajudar de verdade. E nesse meio tempo é muito importante ser claro, né? A comunicação tem que ser clara e assertiva. Não adianta o feedback ser algo por cima, algo genérico. Quem está dando esse feedback não pode pensar, tipo, eu vou falar de forma mais ampla para que a pessoa não se sinta atacada, não se sinta direcionada. Não, isso tem que ser claro e assertivo, de forma que a pessoa compreenda melhor os resultados disso. E para complementar mais isso ainda, ter esse feedback frequente, diário, ajuda ainda mais. Ele engaja o trabalhador. O trabalhador, quando recebe um feedback diário sobre o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, ele consegue absorver isso melhor e introduzir isso na cultura dele, da forma de pensar, da forma de trabalhar. E acho que é isso, gente. Nós agradecemos muito a todos, a professora Ângela, a todos envolvidos, e desejamos que vocês tenham um excelente aprendizado nos temas abordados.